Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Diariamente nós temos tido essa oportunidade de compartilhar a palavra, de orarmos aqui, de recebermos da parte de Deus um alimento espiritual que tem nos sustentado, nos fortalecido. E eu quero agradecer a sua presença aqui comigo todos os dias. E eu oro sempre para que todos vocês que assistem esse canal, que se inscrevem aqui, recebam da bênção, do favor e da bondade de Deus. Sempre oro por vocês, sempre peço a Deus para que os abençoe, porque este é o propósito desse canal, que você seja abençoado, que você tenha um devocional diário para que você medite na palavra, receba uma oração. Eu sei que nosso canal não é o único, tem milhões de canais aí, eu arrisco dizer milhões mesmo, ou milhares, centenas de milhares, não sei, mas eu sou mais um daqueles que Deus tem levantado para abençoar a sua vida. Então, receba a bênção e o favor de Deus através desse canal, em nome de Jesus. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando temos o nosso momento de oração. E agora, nesse momento, eu te convido a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8. 1 de João, capítulo 1, versículo 8. Então, se você puder, acompanhe comigo essa leitura agora. Se não, essa referência vai estar aqui na descrição do vídeo para a sua conferência, sempre que você quiser. Então, vamos ao texto. Assim está escrito: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e sua palavra não está em nós. Capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que temos conhecido se o guardamos os seus mandamentos. Jesus é o nosso advogado. Mas eu queria que você atentasse para o que esse texto está dizendo. Muitas vezes nós olhamos para a figura de Jesus como advogado, daquele advogado que defende os inocentes. Mas não, Jesus aqui é o advogado que defende os culpados. Esse é o ponto-chave. Precisamos entender esse texto que Jesus está nos apresentando aqui através do apóstolo João nessa carta. Jesus é o nosso advogado. Mas quando é que ele advoga por nós? Quando nós estamos culpados e ele é o nosso advogado. Ele apresenta defesa diante de Deus por nós. E o que significa isso? Jesus, ele pagou o preço pelos nossos pecados e ele tem autoridade para perdoar os nossos pecados. Para se apresentar diante de Deus e dizer ao Pai: este aqui eu comprei com o meu sangue, ele tem os pecados perdoados. Esta é a verdade que o Evangelho traz para mim e para você. Uma vez que o Senhor perdoou os seus pecados, você não precisa mais pedir perdão por esses pecados, já estão perdoados. Mas muitas pessoas confundem esse texto, achando que Jesus é o nosso advogado, nesse texto aqui especificamente falando, no sentido de que nós estávamos inocentes e ele nos defende contra algum inimigo, contra alguma falsa acusação. Não. Esses textos estão dizendo para nós o seguinte, que quando nós pecamos, Jesus, ele se prontifica a nos defender. Mas quem são esses que Jesus defende? Quem são esses culpados que Jesus está pronto a ser advogado deles? Todos aqueles que o têm recebido como Senhor e Salvador. Esse é o ponto-chave para nós entendermos a quem Jesus está defendendo aqui.
O texto, o apóstolo João começa a dizer, né, no versículo 8, capítulo 1, que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Ou seja, nós temos pecado, somos pecadores. Até o momento em que Jesus entra na nossa vida e nós passamos a ser justificados por ele. Aqui, o texto nos apresenta a justiça de Deus que se manifesta em Jesus. E a justiça de Deus em Jesus é a ação da misericórdia de Deus por nós. Porque se Deus fosse justo conosco e nos desse aquilo que nós merecíamos, ninguém se salvaria, ninguém poderia ser salvo. Muitas vezes as pessoas dizem assim: poxa vida, não é possível que Jesus não vai salvar uma pessoa, não é possível que ele vai deixar uma pessoa perecer. Acho que nós precisamos entender corretamente. A grande verdade que nós devemos nos admirar é o fato dele nos salvar, porque nós não merecíamos ser salvos, nós não merecíamos ser resgatados por ele. Então, o grande milagre é olhar para nós, a nossa realidade antes de estarmos com o Senhor e sabermos que nós éramos merecedores da condenação eterna. Sim, não há um justo sequer. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Mas o amor de Deus é muito grande por mim e por você. E hoje Jesus está dizendo para você que se você tem pecado, se você reconhece que tem pecado, e todos temos. Então o texto é: se você reconhece que tem pecados, clame pela defesa deste grande advogado. Ele sim pode nos defender de toda acusação das trevas. O Senhor, ele entende a nossa realidade e ele criou o caminho para a nossa redenção. O nosso papel não é tentar merecer o perdão do Senhor. O nosso papel não é fazer por onde receber o favor de Deus. O nosso papel não é tentar sermos justos ao nosso próprio olhar, sermos justos pelas nossas ações. Não. O nosso papel é reconhecer a condição de alguém que precisa de um Salvador que o livre das consequências do seu pecado. Esse é o nosso papel. Jesus, em certa feita, ele estava ali com os seus discípulos e os fariseus estavam cercando, e ele disse: eu vim para os que estão doentes e não para os que estão sãos. Jesus estava dizendo: olha, aquele que se reconhece como doente, é para esse que eu vim. Para você que reconhece que você não reconhece que tem qualquer doença, você não precisa de alguém para te curar. Da mesma sorte, você que não acha que tem pecados, você acha que é muito justo, que está tudo certo com a sua vida e que você não precisa de um Salvador, Jesus não veio para você. Jesus veio para aqueles que reconhecem que precisam de um Salvador. E isso faz toda a diferença, porque que nós entendemos que Jesus é nosso advogado, porque ele sabe que nós somos culpados. E o que ele faz? Ele nos defende, ele nos justifica e ele se apresenta em nosso lugar. O papel do advogado é ser o nosso representante diante de um tribunal. O papel do advogado é fazer aquilo que nós, cidadãos que não temos, né, a formação jurídica e temos ali a autorização para chegar diante do juiz e apresentar um pedido, nós precisamos de alguém que nos represente. Por isso que quando você contrata um advogado, você assina uma procuração e entrega para ele, e ele chega diante do juiz e fala assim: olha, eu tenho a procuração para defender esta pessoa. E o juiz, ele vai falar com o advogado. A primeira pessoa que o juiz vai ouvir é o que o advogado vai falar. E o advogado, ele vai saber falar da forma correta, apresentar diante do juiz aquela causa, os argumentos de defesa, para que o réu seja ali julgado naquela causa e alcance o resultado. Porém, os advogados que nós temos no mundo natural, eles estão diante de um juiz, mas eles não sabem se no final da causa eles vão conseguir inocentar o seu cliente. Nós, diante de Jesus,
ele é o nosso advogado, mas ele já ganhou a nossa causa. Ele já ganhou, ele já venceu a nossa causa, ele já pagou o preço. Então, ele é o advogado perfeito, porque ele nos representa. Quando você entrega a sua vida a Cristo e fala, Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida, você está dando uma procuração para que Jesus seja o seu advogado. É apenas uma analogia, é claro, mas é para que nós venhamos entender de uma forma tranquila e fácil de ser aplicado na nossa vida, que Jesus é esse, quando você o recebe, quando você se entrega ao senhorio de Cristo, ele te representa. Tudo o que ele fez, ele vai entregar nas suas mãos como defesa. Ele é o que pode, de fato, chegar diante do juiz, o nosso Deus eterno, todo-poderoso, e dizer assim, olha, esse aqui é inocente, porque eu estou no lugar dele, eu estou representando aqui. Então, a culpa que ele tinha está sobre mim. É isso que Jesus fez por mim e por você. E nós podemos confiar nessa defesa que já está pronta. O escrito de dívida já foi pago. O nosso papel é nos apropriarmos pela fé daquilo que Jesus fez, nos entregando ao senhorio dele. Ele só vai te defender como advogado se ele for o seu Senhor, se você se entregar ao senhorio dele. Ou seja, a procuração é essa autorização que você dá para o advogado para que ele tome todas as decisões por você naquele tribunal. Aqui é a mesma coisa, mas de uma forma plena, ou seja, Jesus, ele é o nosso advogado de defesa, porque ele sabe que nós somos culpados, mas ele já tem a vitória. Ele já conseguiu a vitória. A única ação dele agora é se apresentar como nosso representante, como aquele no qual nós estamos fiados, estamos entregues, aquele pelo qual nós sabemos que pode, de fato, nos defender no tribunal do Senhor. E às vezes nós imaginamos um tribunal com juízes, togas, isso é apenas uma analogia simples, uma ilustração, porque o tribunal de Deus, ele é perfeito, ele é pleno. E hoje, Deus já sabe que no tribunal você será perdoado, inocentado e salvo por causa do que Jesus já fez por você. Receba-o na sua vida, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esta palavra. Que o Senhor traga sobre a vida de cada pessoa que está recebendo essa mensagem hoje, revelação, entendimento, temor, mas sobretudo convicção de fé, segurança para se entregar ao senhorio de Cristo. Cada pessoa, Pai, que está ouvindo essa mensagem hoje, possa, Pai, destemidamente se entregar ao senhorio do Senhor, se entregar plenamente a Ti, sabendo que Tu és o Senhor pleno de suas vidas. Pai querido, que o Teu Espírito Santo faça uma aplicação personificada na vida dessa pessoa que me ouve agora, que recebe essa oração, e que ela seja cheia de fé, esperanças, expectativa nessas verdades que hoje estão sendo proclamadas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se inscreva no nosso canal. Venha fazer parte aqui do nosso grupo. Estamos quase chegando aos 500 membros. Estou muito feliz, muito grato a Deus. Eu celebro cada pessoa que chega. Toda vez que eu entro, eu vejo lá um númerozinho a mais. É uma alegria, uma satisfação no meu coração, porque eu vejo que é mais uma pessoa que tem sido alcançada pelo favor de Deus através da minha vida aqui e de todos aqueles que estão junto comigo nessa jornada. Pessoas que oram junto comigo por vocês, pessoas que intercedem pelos pedidos de oração que são colocados. Deus tem levantado aqui uma equipe disponível para abençoar a sua vida. Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser.